Olá, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar um tipo de distribuição de probabilidade, denominada de distribuição uniforme contínua. Aqui no grupo, quem faz parte sou eu, João Vitor Segato, o Lucas Yudiano da Cruz e o Samuel Henrique. Boa tarde, me chamo Lucas Yodi e irei falar sobre distribuição de probabilidade, mais especificamente sobre a distribuição uniforme contínua. O que seria a distribuição de probabilidade? Uma distribuição de probabilidade ele descreve como os valores de uma variável aleatória são distribuídas, ou seja, a maneira como as probabilidades são atribuídas a cada possível valor ou intervalo de valores que essa variável pode assumir. Ela pode ser usada tanto para variáveis aleatórias discretas quanto contínuas, como no caso do meu grupo a gente ficou com a uniforme. Então eu irei explicar sobre a distribuição uniforme. Mas o que é a distribuição uniforme? A distribuição uniforme contínua é definida quando uma variável aleatória contínua x tem a mesma probabilidade de assumir qualquer valor no intervalo a, b. Resumindo, entre qualquer valor x entre a e b, ele dará o valor de k. Por isso ele é considerado uniforme, pois mantém uma linha reta. Usando a sua função densidade probabilidade, FDP, ele fica que a função x é 1 sobre o intervalo final, b, menos o intervalo inicial, quando a é menor ou igual a x e x menor ou igual a b. Algumas características principais. A primeira delas é a probabilidade igual. Como eu tinha dito antes, todos os valores dentro do intervalo a e b têm a mesma chance de ocorrer. A segunda é a função densidade probabilidade. Ela é constante dentro do intervalo a e b, o que reflete que a probabilidade é uniforme, ou seja, não há preferência por nenhum valor específico, e também fora desse intervalo esse valor é considerado zero. Também temos a área total, que é a área sobre a curva da função densidade de probabilidade para qualquer distribuição contínua, e o resultado deve ser 1, utilizando essa equação de área igual a b menos a vezes 1 sobre b menos a. E por fim, temos a simetria, que é a distribuição uniforme e assimétrica em torno do ponto médio, que é a mais b sobre 2. Algumas equações importantes. Temos a primeira esperança média, na qual esta fórmula reflete o ponto médio do intervalo, pois todos os valores têm a mesma probabilidade de acontecer, sendo ela a mais b sobre 2. E a variância, na qual a variância mede a dispersão dos valores em relação à média, e para a distribuição uniforme. Quanto maior o intervalo A e B, maior a variabilidade dos valores de ocorrerem. E com isso, eu passo alguns exemplos para o Samuel explicar. Bom, agora eu vou dar alguns exemplos práticos de como a distribuição uniforme ela pode ser vista no nosso cotidiano. Imagina que você está esperando um ônibus e que ele pode chegar a qualquer momento no intervalo de 10 e 20 minutos. Nesse caso, o tempo de espera segue uma distribuição uniforme, no intervalo de 10 a 20 minutos. Isso significa que cada minuto tem a mesma probabilidade de ser o momento em que o ônibus vai chegar. Para uma distribuição uniforme contínua, a função de densidade de probabilidade é constante, ou seja, a probabilidade de o ônibus chegar em qualquer minuto é igual em todo momento. Aqui, como o intervalo é de 10 minutos, a probabilidade de f de x igual a 1 sobre 10 para 10 menor ou igual a x, menor ou igual a 20. Um outro exemplo mais fácil de entender é o lançamento de um dado. Cada número tem a mesma chance de sair. Eu quero um exemplo de distribuição uniforme discreta. Bom, também existem alguns algoritmos de simulação. Alguns algoritmos de simulações frequentemente usam números aleatórios distribuídos de forma uniforme. Esses computadores podem gerar esses números com base para simulações mais complexas. Pelo menos para mim, que sou da área da computação, às vezes isso ajuda um pouco para fazer algum trabalho, algum exercício que precisa que eu use números aleatórios. Se você ver o slide, por favor, olha o slide. Tem aqui um código que eu peguei em que usa uma função que pega um número aleatório e distribui ele de forma uniforme. Nesse caso, eu usei o exemplo do ônibus, de um espaço de tempo de 10 a 20. Bem, é isso que eu tinha para falar. Bom, hoje vamos discutir os conceitos de esperança e variância aplicados à distribuição uniforme contínua.
Distribuição uniforme contínua, vale lembrar, são todos os valores entre dois limites a e b que possuem a mesma probabilidade de ocorrer. Esperança e variância elas nos ajudam a entender a média e a dispersão de uma variável aleatória, respectivamente. A esperança ou valor esperado de uma variável aleatória é a média ponderada de todos os seus possíveis valores. Como a distribuição é simétrica, a média estará exatamente no meio do intervalo entre A e B, ou seja, no ponto médio, como podemos ver aqui representado pela equação. Se você tem uma distribuição uniforme com A igual a 2 e B igual a 8, por exemplo, o valor esperado da esperança seria 2 mais 8 dividido por 2, resultando em 5, ou seja, o ponto médio do intervalo. A variância ela mede a dispersão dos valores em torno da média. Quanto maior for o intervalo entre A e B, maior será a variabilidade dos resultados. A variância aumenta com o quadrado da diferença entre B e A, o que significa que, quanto maior for o intervalo, mais dispersos os valores estarão. Se tomarmos, por exemplo, A igual a 2 e B igual a 8 novamente, a variância seria 8 menos 2, que equivale a 6, ao quadrado, resultando em 36, dividido por 12, o que é igual a 8, ou seja, os valores estão, em média, a uma distância razoável da média. A esperança ela é derivada, ou seja, ela vem da integral da função densidade de probabilidade f de x ao longo do intervalo de A e B. Já a variância ela é obtida através dessa seguinte fórmula em relação à esperança. Essas duas deduções elas mostram como chegamos às fórmulas que usamos para calcular a média e a dispersão. Bom, muito obrigado por terem assistido ao nosso trabalho. Espero que possa ter sanado alguma dúvida e acarretado em algum conhecimento a mais. Muito obrigado.